Boa noite. Estamos mais uma live armada, recebendo novamente a querida Júnia Turra, que vai nos trazer atualizações da Europa a respeito dessa pandemia de medo. E muito obrigado a você que está nos assistindo. Vamos lá, Júnia, como vai? Tudo bem, Márcio. Vendo aqui, né, as informações, recebendo informações daí por amigos, e também as notícias, né? E eu fico pensando o seguinte, da irresponsabilidade, a palavra é essa, irresponsabilidade com a notícia, com a informação, não é? Você não acha isso? Eu queria que você me dissesse, por exemplo, como é que você vê isso aí? Como é que você sente isso? Porque, às vezes, eu pego as coisas e dá até um desespero, porque nós sabemos que a grande mídia, né, globalmente, tem um script, mas aí no Brasil passa de todos os limites, porque realmente é para tirar o chapéu no roteiro que eles fizeram, porque não tem uma verdade, não é? É uma coisa realmente impressionante. Eu acho que, olha, posso estar enganado, mas o brasileiro, se não é o mais, é um dos mais manipuláveis do mundo, um dos povos mais manipuláveis do mundo, porque as pessoas ainda estão apavoradas e ainda estão sem fazer raciocínios lógicos quanto a isso. A paura, aquele medo insano, foi tão fixado na cabeça das pessoas que está todo mundo, assim, você vê, 90% das pessoas que andam a pé na rua estão de focinheira. Eu não. Eu coloco, assim, bem mal e porcamente para entrar nos lugares, põe assim. E as pessoas acompanham a grande mídia aí, seja, enfim, elas acompanham? Eu acredito que sim. Das minhas relações, vamos chamar assim, não. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas... Esses dias eu estava numa padaria que eu frequento aqui perto, e um sujeito que eu conheço há 40 anos estava ligado no SBT, a televisão, milagrosamente. O cara entra lá e pede para colocar na Globo. Ou seja, ainda tem quem... E é um cara relativamente informado, é uma coisa... Puxa, é deprimente ver uma coisa dessas, né? É deprimente. Pois é. Agora, o que eu acho também estranho é o seguinte, porque as pessoas, muitas vezes, elas usam e você sabe muito bem disso, porque você é da área da publicidade, aquela coisa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Uma coisa é você fazer até um comentário e mostrar o contraponto disso. Tudo bem. Mas outra coisa é você dizer, olha, de acordo com a pesquisa do UOL, da Folha UOL, né? Mas aí a pessoa nem sabe que o UOL é da Folha. Aí fala, de acordo com a pesquisa tal, o fulano de tal lá, né, que condenado, está não sei quantos na frente, vocês viram? Mas nós vamos reverter isso, é por causa do voto. Peraí, reverter? Mas a pessoa realmente está acreditando nisso ou é piada? Porque não é possível, não é? Olha, então, assim, isso já deveria estar claro, mas as pessoas insistem, e uma pessoa que coloca uma coisa dessa, ela vai ter gente do círculo de amizade dela, ou de convivência, que vai acreditar na lorota. É verdade, é verdade. Olha, mas isso é um dos princípios desse tipo de ação, né? Minta sempre, vai mentindo, um pouquinho sempre vai colar. Então, algumas pessoas, sei lá, se 10% das pessoas começarem a acreditar realmente que o Lula tem 49%, depois tem 50%, depois tem 60%, daqui a pouco ele tem 110%, as pessoas vão acabar indo na onda. Por isso que a gente tem que desmoralizar essas pesquisas fajutas sempre que possível. Entrou uma pessoa, onde já se viu? Se você fala em algum... Eu tenho o hábito de conversar, eu tomo café para cima e para baixo, né? Abastecer não é café, não, é pingado, por favor, corrigir, pingado... Às vezes é café, não, é café mesmo, café preto. Café preto, né? Expresso. Expresso. E eu converso com um monte de gente, principalmente esses caras assim, por exemplo, frentista, eu não me considero mais do que ninguém, né? Frentista de posto de gasolina, quem sou eu? É um cara que nem eu, pronto. Então, eu converso com os caras de balcão, de padaria,
café de frentista, e às vezes eu faço essas perguntas. Olha, eu não conheço um que vá votar no Lula. Eu não conheço Pois é, nenhum. pois Eu é. conheço bacaninhas, assim, que do meu ex-mercado, conheço bacaninhas da publicidade, que é muito feio você falar que vou votar no Bolsonaro, nossa, coisa feia. É legal votar no Lula, né? Porque nós só temos duas alternativas, só tem dois. Não existe esse Exatamente. terceira via. Que porra de terceira via? Caso de terceira via. Não existe terceira via, né? Não existe terceira via. Aliás, Hoje não. não tem via nenhuma para essa gente, porque está muito complicado, né? Hoje não. Não tem Agora, via esses nenhuma para essa caras. gente. Essa gente tem Hoje, o problema das urnas aí, né? Do esquema que eles podem montar, né? aí Essa é a a gente pode questão. entrar naquela questão do voto auditável. Eles continuam falando que ela vai alterar a nossa democracia, vai retroceder. Eles falam em retrocesso. Você põe um negócio é uma coisa a mais, é um elemento de segurança a mais, e algum iluminado idiota fala um retrocesso. Porra, não Pois é, mexe em mas nada, aí, não mexe em nada mas, no sistema. Só mas olha, acopla uma impressora, é só isso. mas E olha, esse voto não exatamente. sai na sua mão, ele sai lá dentro lá dentro da urna. Mas o Portanto, Márcio, fica auditável o negócio. isso aí fica claro, por exemplo, já mostra bem no retrocesso, sinceramente, essa CPI, com todos os canalhas, não pode, vocês podem falar isso, com todos os bacanas da República. Meu Deus do céu, eu estava vendo numa memory, né, numa memória aí da rede social do Zuquinha, era uma memória que falava o seguinte, lembrava de quando ele foi colocar cabelos, né? Viajou, usou um avião da FAB para colocar cabelo, implantar cabelo, não sei aonde. Aí tinha o custo disso. Não sei quantos mil, hora de voo do piloto da FAB, o avião que levanta. Ou seja, custou uma fortuna aos cofres públicos, um sujeito que está há anos ali no Nordeste, e o povo miseravelmente. Todo mundo sabe disso, meu Deus. Não é verdade? E aí entramos numa outra questão. Esse cara, se tiver voto auditável dessa vez, esse cara, ele sabe que ele não vai entrar. Ele não vai ser reeleito. Ele está lá mamando nas tetas do Estado faz 30 anos. Mas ele E não deve colocou o ser filho. reeleito. Agora, E colocou o filho, que é outro bandidinho, né? De acordo com Augusto Nunes. Foi Augusto Nunes que o chamou de bandido. Ele chamou de bandido mesmo. Mas aqui tem uma pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação bem interessante do Vilmar Secundino. A realidade é que o brasileiro médio é mal instruído, não tem interesse por história e mal e porcamente lê cabeçalhos de jornais e rodapés de revistas, tudo na velha mídia. É uma verdade. Isso é cada vez menos, mas de um universo inteiro muito grande, vai diminuindo devagarzinho. Continua sendo um universo muito grande. Ele tem razão, é isso aí, né? Sim, e tem uma outra coisa, que a velha mídia está online também. E tem uma outra coisa, que tem as ONGs e os grupos que são pagos por essas raposas globalistas, né? Então, sim, tem páginas excelentes, assim, que tem aquela pegada, né? Muito bem, com frases interessantes, engraçadas e tudo, e vão alterando. Tem uma aí como é que se diz, na mídia do Zuquinha, nossa, esqueci o nome agora, mas recebeu milhões, tem anos, desde que começou lá do Soros, certo? Aí começa com a pegada engraçada e tal, e depois vai lançando a coisa. Vai lançando. Então, assim, não, eu não acompanho a grande mídia, mas acompanho a grande mídia online, ou aquilo que é derivado dela, e não está nem sabendo. Não é verdade? Os grupos que criam, mudam nomes. Então, tudo é um grande fake, é um grande jogo, né? Mas, e tem um detalhe que é impressionante, que é a questão aí da mídia alternativa. A irresponsabilidade, certo? Então, assim, eu estou na mídia alternativa, sou jornalista. Não, não é jornalista, não. Não é porque os jornalistas não estão sendo jornalistas e agora viraram atores porque cumprem um script, que essas pessoas que estão aí na mídia alternativa podem dizer que eu trato de fatos. Não, não trata de fatos, não. Se você não sabe apurar os fatos. Se não tem responsabilidade para apurar os fatos,
Se não tem fonte, e tem um monte de jornalista aí na grande mídia, certo? Que não tem fonte, não. Fica o dia inteiro no Twitter, o dia inteiro copiando e colando de um e outro, e não tem responsabilidade. É bom a gente estabelecer, então, essa diferença. É. Jornalista é uma coisa e colunista é outra. Sim. Colunista vai falar de opinião. Essa opinião pode ser baseada em fatos, que é o caso da Tribuna Diária do nosso querido Sileno. Sim. Onde eu escrevo de vez em quando. E eu não sou jornalista, eu vou falar de opinião. Aliás, falando nisso, a dona Júnia é a encarregada do prefácio do meu livro, de crônicas ali da Tribuna Diária, que são 5 volumes a princípio, deve ter mais 5 depois. O primeiro da Érica Figueiredo, que está fazendo outro programa agora, chama-se Em Busca da Verdade. O segundo é um título instigante, E o Mal se Tornou Crônico, do Silvio Munhoz. O terceiro do Adriano Marreiros. O quarto vai ser meu, e o quinto do professor José Stélio. Então nós vamos fazer, eu acho que o pequenininho ali sou eu, mas quem sabe deu uma crescidinha. Quanta humildade, né? Mentira. Mentira, gente, isso é mentira. Ele mente, tá vendo? Eu não falei? Agora eu vou te corrigir. Eu falei que a notícia tem que ser checada. Nós temos que provar a verdade. E você está mentindo. Esse cara aí é o Máximo. Esse Márcio, ele é genial. Realmente. Não sou. Eu já dei uma olhada no livro, Tá difícil escrever esse prefácio, porque esse cara. Eu vou até falar uma palavra que feia, assim, mas ele é fodástico. Muito bom, o cara é muito bom. O livro dele é... Aliás, só gente, né, de primeira, mas você, meu amigo, passa longe de ser mais ou menos, viu? Muito longe, nem se você tentar. Ouvindo isso de você, eu fico com vergonha, não quero falar sobre isso, mas ouvindo isso de você, eu considero um belíssimo elogio. Mas vamos voltar ao que me levou a falar sobre isso. É que são profissionais que não são profissionais do jornalismo, mas tornados em profissionais de veículos de comunicação, novamente, não são jornalistas, são colunistas. Sim. Mas é gente de altíssimo conteúdo, e a gente de todos esses 3, os 4 que eu citei aí, o Stélio, a Érica, o Silvio e o Adriano, são gente de altíssimo conteúdo, é gente que tem o que dizer. São opiniões boas, são opiniões baseadas em fatos. Então, eles se tornam superiores eles servem para informar melhor, porque eles vão buscar em fontes melhores do que... Mas o jornal tem isso também, né? Os jornais têm isso também, né? Os jornais são os comentaristas, né? Então, assim, pegam os fatos e traduzem isso da maneira pessoal, ou melhor, pessoal entre aspas, mas como é que se diz? É pessoal de colocar isso, né? Então, quando eu falo jornalismo, eu estou tratando do factual, né? Do factual. Isso aí é uma outra coisa, por exemplo, eu posso ter uma coluna semanal e eu vou tratar, por exemplo, de teatro, uma outra coisa, mas eu estou assinando. É diferente. Quando eu assino, então é opinião minha também. Né? É diferente. Um jornal, quando é a geral, não tem assinatura, não é? Então, ali é o fato que a gente chama o factual. Então, é o jornalismo puro. Então, está tratando dos fatos. Por exemplo, fulano de tal foi morto em tal lugar, uma explosão, etc., em tal lugar. Então, é o fato, né? Então, a polícia militar tal informou tal coisa. Agora, quando eu digo isso, é com relação à colocação, porque vamos aí nos lembrar de como que era feita a coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo atual, né? Então, olha, o presidente Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, recebeu propina de não sei o quê. Tudo bem, vamos dizer, tem essa informação, certo? O que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a assessoria do presidente, certo? Quem é que está dizendo isso? Eu tenho que ouvir a pessoa que está dizendo, ela tem que apresentar as provas e eu tenho que ouvir a outra parte, as duas partes têm que ser ouvidas. Exatamente, então, por isso que a construção do texto de um jornalista é diferente da de um comentarista. Exato. A própria construção. E o que é estranho, que o telespectador, ou mesmo o leitor, ele tem que observar, é isso. Sempre houve a outra parte, não é? Por exemplo, vamos dizer, a Rede Globo chegava e dizia o seguinte... é acusado disso,
e B, né, é o acusador. Ele chegaria, ouviu lá a acusação e tal, depois chega para o que está sendo acusado e tenta falar com ele. Aí o repórter ia lá na casa do fulano e falava, eu queria falar com o seu fulano, apertava e mostrava o repórter lá no interfone, eu queria falar com o seu fulano não está. A nossa equipe de reportagem tentou falar com a assessoria, não houve resposta, foi ao prédio falar com fulano e ele não respondeu. Ou seja, então está provando que ouviu as duas partes, ou tentou ouvir, certo? Tá. O que acontece hoje? Não existe isso, eles criam uma história, um roteiro, a vida imita a arte, criam um roteiro, jogam isso e ponto final. Ponto final. Então, isso seria tão óbvio para que as pessoas observassem que não está sendo feito jornalismo algum. Sim. Se não existem os dois lados, né? Até num júri, em dúbio pro réu, eu tenho que ouvir, não é assim no júri? Eu escuto Sim. o réu, a defesa do réu, e escuto o Ministério Público. E o juiz decide. Então, é mais ou menos isso. Tem quem acuse, tem quem defenda, e o telespectador, o ouvinte, o leitor, ele decide. Mas não existe isso. No momento em que não existe isso, não há que se falar em jornalismo. Você concorda comigo? Sim, concordo. Assim, plenamente. Porque, bom, agora voltando, vamos levantar uma bola. A Flávia me disse, a Flávia é a nossa backstage, né? A Flávia disse que você tem algumas fotos para apresentar. É alguma atualização sobre a pandemia? Olha, eu já chamava isso de pandemia de burrice, agora eu chamo de pandemia de medo insano. Olha, o que eu acho é o seguinte, e o que eu tenho observado, isso me deixa realmente indignadíssima, porque eu não sei se tem direita, se tem esquerda nisso aí, eu repito que existe uma irresponsabilidade, certo, dessas pessoas. Seja jornalista, não seja jornalista, mas elas deveriam pensar duas vezes antes de fazer isso, porque estão envolvendo terceiros. E nós estamos sob uma ditadura do medo. As pessoas no Brasil, especialmente, estão apavoradas. Então, jogar essas informações aleatoriamente, pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade. Então, o que você vê por aí? O que eu li? Eu moro na Alemanha e aqui os vacinados serão privilegiados. Oi? Mora onde? Bom, tá cheio de gente morando no Brasil falando outra coisa, você concorda? O povo não sabe a hora que tá com fome, ou seja, tá no Brasil e não tá sabendo de nada, tem gente até falando isso, falando aquilo, você tá entendendo? Então, assim, morar em algum lugar não significa muito. Tem gente que mora na Alemanha e não sabe o que é Bundestag e Bundesrat. Tem quem mora na Suíça e não sabe que é uma confederação que se chama CH, Confederatio Helvética. Não sabe. Então, assim, não sabe. Mas eu que moro aqui, nunca estive na Suíça, sei. Exato. Então, assim, mas eu tenho eu gosto de repetir isso porque ela assiste. Não, mas a amiga da minha filha é médica na Alemanha. Jura? Ué, tem médico na Alemanha que criou o teste falso positivo e está sendo aí, acusado, investigado pela comunidade científica. Deve ser o primeiro a andar na prancha, em função dos testes criados por ele, especificamente por esse sujeito, certo? A advogado Rainer Fulmes já entrou com ação na justiça, na Corte de Justiça do Canadá. Por quê? As empresas que faliram, que tiveram prejuízo, elas querem um reembolso, porque foi baseado nesses testes falsos positivos. Então, ou seja, se o sujeito tiver com gripe, com sei lá o quê, tudo vai constar como esse troço, certo? E além do que, se você fizer esse teste, sei lá, 35 vezes, e duas delas vai dar positivo. Então, assim, está provado isso, tanto é que a corte aceitou. Então, esse deve ser um dos primeiros sujeitos a ter a casa caindo na cabeça dele, porque vai cair. Agora, por acaso, pelo menos a mídia alternativa informa isso, está difícil. Então, as imagens que eu vou mostrar é o seguinte, porque eu fiquei horrorizada. Eu gostaria que a Flávia colocasse as imagens aí, né? Porque aí fica mais fácil vendo, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, esse sujeito aí é o ministro da chanceler, não é porta-voz. É um sujeito que fala, certo?
o que a chanceler que der na telha dela lá hoje. Então, ela pode falar, hoje o café, não vai ter café para ninguém aqui. O cara vai lá e fala. Né? Não é o porta-voz, é o ministro da chanceler. Está escrito ali, ó, Kanzler Minister Heike Braun, 48 anos, CDU. CDU é o partido da chanceler, porque na Alemanha não existe eleição direta para chanceler. Elege-se o partido, certo? O partido majoritário vai decidir fazer a coalizão para se decidir quem é o chanceler. Então, ele é o ministro do CDU, 48 anos, está lá o nome dele. Tudo bem, vamos mostrar outra foto. Esse aí, que é o Jens Spahn, ele é chamado de Herr Spahn, com M, né? Então, o cara vive fazendo live, ele faz live de manhã, de tarde, de noite, ninguém aguenta mais esse sujeito. Se entrar em alguma live dele, só tem cara de ódio, de riso, porque ninguém aguenta mais o cara, certo? Então, e principalmente que ele não lava esse cabelo dele imundo, curto e imundo. Então, não, tô falando que o povo escreve, o povo manda ele lavar o cabelo todo dia. Então, olha só, este é o ministro da Saúde. Este sujeito é o ministro da Saúde da Alemanha. Agora vamos mostrar outra foto. Aí. Essa jornalista, é isso, né? Então, acho que ela é da Jovem Pan. Comentarista. Então, a Alemanha penaliza não vacinados. Minha senhora, aonde que a senhora viu isso? Afirmativo, o verbo no presente, penaliza. Aonde que a senhora viu isso, minha senhora? A senhora não sabe alemão? Então, não, deixa eu falar. Juliana, quem faz essa tarde aí é o pessoal do backstage deles, não é ela. Pois é, não é ela, mas está colocando, então, aí no presente. E a pessoa está ali rendida. Ela me surpreendido muito, foi uma grata surpresa. Ela faz. Eu escuto esse programa quase sempre. Ela faz boas análises, todos eles fazem, o Augusto Nunes, o Fiuza e Ana Paula, e aquele de Brasília, o José Maria Trindade, todos eles fazem boas análises, são tudo muito bom. Agora, quem prepara isso aí é que o mancheteiro, né? O cara que faz as manchetes. Pois é, mas aí você tem uma equipe, certo? Então isso aí... Variavelmente não bate. Infelizmente, nós não temos, mas bons tempos em que a Folha começou a copiar aí o The New York Times e criou o ombudsman da Folha. Então, criticava o jornal. Imagina se hoje o cara ia ter que reescrever o jornal inteiro, né? Então, mas o que acontece é isso, então. Não foi ela, foi o cara que está atrás, mas ele joga isso aí, então, num programa que tem um nível e está passando, então, a informação, e as pessoas vão acreditar. E isso é uma informação perigosa e mentirosa. Mentirosa, certo? Ou seja, a Alemanha não penaliza ninguém que não é vacinado, porque isso não é lei, não é projeto de lei. Simplesmente esse ministro da chanceler foi lá e falou. Falou o que ela quis, por exemplo. Hoje eu estou com dor de barriga. Vai lá e fala. Quem tem que decidir isso? Isso tem que ir para o parlamento, tem que ser aberto, tem que seguir um rigor técnico. Até no Brasil é assim. Mas não sabem quem é o ministro. O outro que saiu, eu não sei quem é, me informaram aí, Te Atualizei, né? Tem uma blogueira, se não me engano, que é Te Atualizei. Bárbara Te Atualizei, acho que é isso, não tenho certeza. O negócio Te Atualizei. Diz que o ministro da Saúde... Acho que é Bárbara. O ministro da Saúde, mas não sei se chama Te Atualizei. Pode ser que tenha uma outra coluna. O Te Atualizei colocou que o ministro da Saúde da Alemanha informou isso aí. O ministro da Saúde da Alemanha não informou nada. Não informou nada. Certo? Ele fala besteira todo dia ele informa a variante isso, ou não sei o quê. E é piada, porque não tem. O vírus original tem um ciclo que já deu. Né? Então, assim... Em países em que isso aí cientificamente, né? Em países, então, que se vacina mais, com o mRNA, vai acontecer o que está acontecendo. Olha Israel, não adianta eles tentarem camuflar o número de casos, o número de né? Aí vem as variantes. Agora acho que é Delta e vem a Lambda. Vamos aprender o alfabeto grego inteiro, vai ser uma maravilha, né? Então a questão é essa, certo? Eu não estou falando que o fulano é bom ou o fulano é ruim. Mas, diante de uma situação em que existe uma ditadura do medo,
A irresponsabilidade da notícia aí, eu pergunto, como que eles podem, eles não sabem quem é o ministro da Saúde da Alemanha, eles não sabem como funciona uma lei, uma colocação de lei, mas jogam a manchete. E tem gente que vai usar isso, e vai usar negativamente, certo? É o caso do mancheteiro, né? O cara que faz manchetes. É lamentável esse tipo de coisa, mas não dá para a gente misturar os dois, né? Para a gente misturar os... Parece que tem uma pergunta aqui, Silvio Minchinelli. As vacinações dos outros países está realmente avançada, depende dos outros países, tá? Na Europa, não. Na Alemanha, eles têm tentado vacinar, mas não, certo? Por quê? Porque as pessoas têm consciência, porque tem cientistas e médicos, e a história não começou agora, certo? Digamos, o responsável no parlamento alemão, que era o Wolfgang Waldag, que é um grande pesquisador dessa área e tudo, ele era do parlamento alemão da parte de saúde, e por muitos e muitos anos, ele brecou as tentativas que foram finalmente chegaram à prática agora. Então, na gripe suína, eles tentaram fazer isso, Wolfgang Waldag falou, não. De novo, na gripe aviária, vamos fazer isso. Não, ele brecou isso. Então, parte da população tem essa informação, certo? Mas os cientistas e os médicos têm acompanhado tudo isso. Existem como se fossem dois grupos, vamos dizer, Corinthians e Palmeiras. Você é meu inimigo, eu estou sabendo que você compra o juiz, que leva a mala preta, eu sei, certo? Então não vem não, porque é mais ou menos isso, eu estou sabendo. Quando Wolfgang Waldag saiu, então, do parlamento e voltou às suas atividades de pesquisador, eles vieram com essa. Assim que iniciaram esse boom, ele veio... Aí começaram a dizer, o cara tem cabelo comprido, o cara é... Como é que é? O cara é eletricista... Essas coisas todas chamam, né? Como é que é? O cara é eletricista, maquinista, fascista, nazista, essas coisas todas que chamam coista, né? Então, começaram a ofender o cara. Então, é o seguinte, vacinaram pessoas nos asilos, vacinaram pessoas nesse sentido, certo? Mas o índice de vacinação na Alemanha não procede. Primeiro, porque lá atrás, no início... eu estou dizendo a Alemanha como carro-chefe, tá? Mas isso aí segue a regra. Então, a AstraZeneca, primeiro, a AstraZeneca foi proibida, foi proibida, ficou um tempo aí, mas como é que fica, né? Aí voltou acima de 70 anos, 67 em tal país, por quê? Porque, desculpa, mas se empacotar, empacota os mais velhos, né? Aí vão dizer que o cara já tinha isso, já tinha aquilo, já tinha idade, certo? Denúncias aí de, como é que chama aquilo quando você... elimina as pessoas, me fugiu a palavra, não é eutanásia, não. Quando você... Os mais velhos é eutanásia. Não, mas eu falo quando você mata as pessoas, limpa a área. As pessoas menos aptas. As pessoas menos aptas, é eutanásia. Exatamente. Então, eles fizeram isso na França, nos hospitais, lá no início, houve muita denúncia do próprio pessoal da saúde. É claro que isso não chegou na grande mídia, mas na Alemanha a grande mídia, sim, no início vazou as informações, porque vieram do Ministério do Interior da Alemanha, dizendo que não havia o número, que o vírus não tinha taxa de mortalidade alta. Por quê? Porque o ministro do Interior é obrigado a consultar 10 especialistas de cada área. Foi feita a consulta, mandaram retornar as atividades, que era mais um vírus. E o governo Merkel não fez isso, certo? Portanto, não foi tomada providência, o assistente do ministro do Interior vazou para a imprensa. Um jornal deu, o jornal mais popular, o Bild, começaram os protestos. Portanto, o esquema das vacinas as pessoas sabem. Eu não conheço ninguém do meu... Aquela coisa, né? Eu não sou referência, o que as pessoas falam, eu tenho um amigo. Bom, mas pelo que eu vejo, as pessoas riem disso. E tem mais uma coisa. Eu gostaria de mostrar aí as imagens para que o Silvio visse e outras pessoas, para mostrar que existe uma diferença muito grande,
certo? Aqui, na Europa, as pessoas não têm empregado. Então, como é que a pessoa vai ficar dentro de casa? Ela precisa ir ao supermercado comprar. Não existe, como no Brasil, aquela coisa que você liga e entregam na sua casa. Então, a pessoa precisa ir ao supermercado. Se ela tem 90, 200 mil anos, ou se ela tem 20, ela vai ao supermercado comprar. Exceto a Angela Merkel, que tem quem compre por ela não vai ao supermercado, não. E se sair, leva pedrada. Ó, tá lá embaixo. Mas, enfim. Então, a questão é essa. De acordo com a ciência, estou repetindo as palavras dos cientistas, né? Para quem tomou essa vacina mRNA, a coisa vai complicar. Por quê? Um vírus com taxa de mortalidade baixa, o vírus reacha e cria as variantes. Se a pessoa não desenvolve a doença, não está acontecendo isso, desenvolve a doença, aí eles dizem, olha, a data de validade da vacina estava vencida. Sério? Né? Aí a outra coisa que diz, agora eu li, Israel afirmou que a Pfizer não dá imunidade mesmo, assim, para tudo. Pode ser que a pessoa desenvolva. Então, assim, daqui a pouco é 30%, porque a pessoa desenvolve. Você está entendendo? Então, eles vão criando variantes na conversa também, né, nas justificativas do que não deu certo. Mas as pessoas deveriam saber que eles mesmos admitem, é uma vacina experimental, não é? Foi autorizada por urgência como experimento. Olha aqui, do Silvio de novo. Estados na Eurocopa cheios, a Sport TV da Goebbels. Está assim, porque todos estão vacinados. Bullshit! Você está vendo? Então é o que você está dizendo. A Sport TV está dizendo. Então, a Sport TV... Ou seja, não existe mais compromisso com verdade, com informação. Não, mas assim, que espetáculo! Que espetáculo! Então, assim, a TV Goebbels deveria ir na casa do torcedor, porque hoje, por exemplo, você não escuta você só escuta grito. Porque, então, a Inglaterra contra a Dinamarca, teve uma confusão enorme, porque, lembra quando o Brasil perdeu da Alemanha, apareceu nas imagens uma criança chorando. Os jogadores da Alemanha fizeram homenagem àquela criança, apareceu nas imagens internacionais. Agora, no jogo Inglaterra e Alemanha, uma menina de 6 anos, foi a grande alemã, apareceu lá chorando, acho que 5 anos, chorando demais, porque a Alemanha foi desclassificada. E aí entrou na sequência, nas redes sociais e tudo, ingleses, né, torcedores ingleses, dizendo que a menina era nazista, essas coisas todas, uma criança. E isso realmente trouxe as pessoas ficaram indignadas, não só na Alemanha, mas em outros países da Europa, porque é uma criança chorando, e aí aquela coisa, usando essa pauta aí do Black Lives Matter, e etc, etc, etc. Então as pessoas ficaram muito indignadas, então a torcida hoje foi para a Dinamarca. A seleção inglesa não tem nada a ver com isso, os jogadores, né? A maioria dos torcedores ingleses não tem nada a ver com isso, mas causou muita indignação o que fizeram com a criança, né? E assim, na página pessoal, invadiram a página, acho que do pai, não sei se é pai, então ficou muito feio tudo isso. Então, assim, não dá para levar a sério. Eu queria saber se a TV Goebbels foi na casa dos torcedores, porque tá difícil. Eu não estou vendo nenhum distanciamento social, não vejo ninguém de máscara, certo? Agora as pessoas estão tão de saco cheio que eu vou ter que separar um filme para uma próxima aí, ô Márcio, que eu filmei, assim, porque é engraçado. Na porta hoje do supermercado, certo? Então tem lá uma mãe carregando o bebê, aí a máscara, ela está irritada com aquela máscara assim, né? Aí o outro velho lá na cadeira de rodas e tal, entrou sem a máscara na cabeça. Então assim, virou piada. Está virando piada, certo? A pessoa está com a máscara aqui no bolso. Então, ou seja, está colocando aquilo cheio de bactéria, porque não tem saco mais para aquilo colocar. Porque aqui a grande maioria das pessoas ainda está seguindo a narrativa. E o que significa a máscara, no final das contas? Olha, no é uma focinheira. É uma focinheira. A focinheira só serve para dizer, viu, governador, eu estou bonzinho, estou seguindo o que o senhor mandou. Eu estou acreditando na sua narrativa. Mas eu pergunto... É que eu estou pondo isso para que não me encha um saco.
Pois é, as pessoas por acaso, elas têm um cuidado extremo para que aquilo esteja realmente perfeito, colocam num invólucro, em alguma coisa que não tem, porque, por exemplo, você coloca num plástico, certo? Mas dentro daquele plástico, quando você abre e fecha, não entra vírus, nem bactéria, nem nada, não? Eu te pergunto, né? A pessoa, vamos supor, tem gente que guarda a máscara num plástico, certo? Aí tira tal, né? Para não. Mas aquele plástico, quando abre e fecha, o plástico não está sujo, não? Não fica sujo? Então, assim, vamos pensar, né? E desde quando as pessoas não iam, não entravam, pegavam o metrô cheio, ônibus cheio, iam ao concerto com milhares de pessoas, jogo de futebol, e ninguém morreu até aqui? É claro que morreu gente no mundo, mas essas pessoas, elas não iam para festas e tal, de aniversário, de criança, e abraçava, churrasco, caía bêbado na rua. Parte dessas pessoas se adaptou ao que chamam de novo normal, esse termo ridículo, nojento, se adaptou a isso aí. Não, daqui para frente vai ser assim. Daqui para frente nós vamos ter que viver de máscara o resto da vida. Nós quem, mané? Eu não. Eu não vou aceitar isso. É assim, pera um pouquinho, que coisa. Pô, perderam. Agora, você quer ver uma outra coisa que foi a minha. Ela não queria que eu falasse dela, mas eu vou falar. A minha patroa que mandou uma mensagenzinha aqui dizendo que as brigas inúteis entre a direita, a esquerda é unida nesse ponto, né? Ideologicamente eles são unidos, né? E gente, todo mundo junto só para falar mal do Bolsonaro, né? É uma coisa que, a gente devia esperar isso deles mesmo, pronto. Agora, do lado de cá, eu não vou nem chamar de conservadores, eu vou falar os que não são petistas revolucionários ou aqueles que querem de volta aquele esquemão. Pode ser simples bandidos. Esses caras, eles são unidos. O que a gente chama de direita, vamos chamar assim, vamos dizer, conservadores, barra liberais clássicos, sei lá, não são unidos. Porém, isso denota uma outra coisa. Esses caras, eles estão, e aí a gente volta no começo da conversa lá, Lula tem 49% pelo UOL, tem não sei o quê. Só que o Lula não pode sair na rua. Se ele vier aqui até a padoca que eu frequento, ele toma ovo. Ele toma ovada na cabeça. Mas eu te pergunto, as pessoas não sabem disso? Só terminar. E a segunda coisa, eles soltam esse tipo de pesquisa, fajuta, chutada, porque eles sabem que e também estão todos unidos contra o voto auditável. Mas por que isso? Porque eles têm certeza que eles vão quebrar a cara. Eles têm certeza disso, eles sabem disso, melhor do que nós, inclusive. Eles sabem muito bem, eles sabem que o Lula não tem 49. Que o Lula tem, olha, o Lula não se elege, numa eleição limpa, Lula, ele não se elege gerente de puteiro de segunda categoria. Né? Exatamente. Ele não é queimado assim, mas ele não se elege, sei lá, prefeito de São Bernardo. Eu duvido que ele seja eleito prefeito de São Bernardo, duvido. Agora, o prefeito de São Paulo, então, é praticamente impossível. Imagina ser presidente da República. Ele está com assim, todo mundo sabe que o sujeito é. E não vamos nem falar do entreguismo. Eu estou falando só de grana. Mas no mundo inteiro eles sabem. Se você perguntar aqui, sinceramente. Mas o que pega nas pessoas é só a grana. Para mim, pega coisa muito pior do que a grana. Para mim, pega o entreguismo, o que ele fez. Ele foi o responsável por toda a derrocada cultural que nós tivemos. Nos últimos 20 anos, foi o Lula o responsável, o primeiro, né? O Zé Dirceu, aqueles planejadores do PT, toda aquela cambada. Mas o Lula é a testa disso aí, é a face visível desse troço. Exatamente. Era o presidente, né? Ele era o presidente, ele era o cartão de visitas do PT. Mas olha, isso aí... Tanto nele, porque não tem outro nome, o PT não tem outro nome. Eles já experimentaram poste de tudo quanto é jeito e não dá, não vai. Não dá. E a terceira via deles, assim, né, chega a ser piada, né? A terceira via deles é... O que vai ser a terceira via deles?
arvoredo que você tem que podar. Já está na poda, é tão pequeno, cara. Arvoredo não. Arvoredo. A miúdo, né? É isso. Como terceira via, pelo amor de Deus, se toca, não existe terceira via. Não. E, assim, gostar ou não gostar do Bolsonaro, bela roba, que dizia minha nona. Bela roba, não serve para nada. É assim, é irrelevante. Eu, a Júnia, ou a Flávia, ou o Saul, a gente gostar ou não gostar do Bolsonaro, isso é absolutamente irrelevante. O que Exato. É lado e tem aquele lado. Aquele lado o que é? São todos os partidos de esquerda, todos eles, e agora aqueles que puseram aquele mega pedido de impeachment, ridículo, que não tinha nada de novo, a Câmara com seu centrão fisiológico, o Senado, que está sempre em cima do muro, a Suprema Corte e a imprensa de focinho marrom. Ou o Bolsonaro, o que você prefere? Eu juro que eu prefiro o Bolsonaro. Gostar ou não gostar dele é irrelevante, tá vendo? Exatamente. Aí eu gostar ou não gostar, você está falando que você gosta. E daí? Isso não interessa. Porque na verdade, Márcia, assim, isso aí eu acho que é inquestionável, né? Nunca teve um governo, aí vamos ver esses aí passados, eles falaram muito do povo, né? Falaram muito do povo. Nós governamos para o povo. Que povo? O povo deles, o grupo deles. Agora, o Brasil, inclusive, tem isso gravado, né? Nós temos isso, olha, se você está querendo o quê, né? Eu vou fazer isso, aí se eu acabar com a miséria, não sei quem foi que disse isso, foi o Ciro Gomes, não me recordo. Se eu acabar com a miséria, como é que a gente se reelege? Ou foi o Lula? Não sei. Que disse, mas você está querendo que eu resolva? Se eu resolver isso, acabou. Né? Tem que continuar com isso, ou seja, tem que perpetuar, é o que eles fizeram aí por décadas e décadas e décadas, perpetuaram a pobreza, a miséria, né? Em coisas assim, olha, gente muito mais qualificada do que eu já falou isso, mas não custa repetir. Intelectual de esquerda, mesmo militante de esquerda, eles não gostam de pobre, eles gostam da pobreza, porque é a pobreza que os mantém lá. Não, como é que vai ter ONG? Precisa da ONG de pobre para poder receber e todo mundo receber, menos o pobre. Exato, você está entendendo? Menos o pobre. Pobre para manter aquele discurso coitadista e prometer aquele futuro redentor que está sempre no futuro, que nunca chega. Exatamente isso. Eu falo isso, eu acho que eu falo isso em algum dos artigos do livro lá, que é disso que eles vivem, de mentira e narrativa. Exatamente. Destruição de reputações, essas coisas assim. Mas é disso que eles vivem. Exatamente. Isso sempre foi assim, só que agora aqui no Brasil chegou no estágio de arte. Mas agora é porque é o seguinte, eles foram, desde sempre, se você prestar atenção em como eram pautadas, né, as pautas seguiam as agências internacionais Reuters e France Press. Certo? Então, agora, as pessoas elas precisam acordar, porque não parou aí, não. Não parou aí, não. Hoje, eu estava lendo, o que não é novidade, mas talvez seja novidade aí, eu não sei quando vão começar a falar, dos cyber-attacks, né? Então, já tem aí o senhor Klaus Schwab, né? E eu esqueci o nome do outro bilhardário aí, que já está lá com seus quase 100 anos. Então, é o próximo... Então vem aí agora a parte que eles vão, com hackers, vai ter uma reunião, eles vão falar sobre isso. Como falaram lá o Billzinho, né? Ele não falou, veio à Europa, e isso que as pessoas não entendem. O Billzinho, ele disse, né, o que viria, certo? Olha a Flávia lá. Oi, Flávia. É isso aí. Então, e aí hoje nós estamos... tem um amigo meu inglês que está acompanhando aí, o Brian Williams. O cara sabe de todos os babados que eu estou falando aqui, ele está sabendo de tudo. Good night, Brian. Sem Scott, Brian. Mas vamos lá, aqui, então. No Brasil a gente manda abraços, então são hugs. Hugs. Então, cheers.
Hoje teve jogo, né? Ele está todo feliz, a Inglaterra ganhou. Olha só. E agora a Inglaterra vai pegar a Itália, a minha Itália. Mamma mia, mamma mia. Olha só. Então, e agora eu quero ver como é que vai começar a coisa aí, né? Primeiro que o brasileiro vai começar a aprender no alfabeto grego. Delta, variante Delta e a lambda. Lambda, olha que coisa chique. Eu não sei em que país que já vai começar a lambda. Anota aí, lambda. Bacana. Essa tá chique. Olha, eles vão criar as dificuldades que forem necessárias. Agora, tem que manter a narrativa e tem que manter as pessoas apavoradas. Agora, voltando aqui um pouco para essa questão aí da mídia. Da mídia, ou seja quem for que está jogando a informação. Vamos combinar. Aí se tem uma equipe com pessoas tão espetaculares, né, e tudo aí na Jovem Pan, tem que tomar cuidado, porque uma coisa dessa, se tem a credibilidade, então, imagina isso. Aí o sujeito coloca uma frase lá embaixo. A Alemanha vai dividir vacinados de não vacinados, vai dar garantias, benefícios aos vacinados. Peraí, se tem a minha carinha ali, eu ia rodar a baiana. Mas peraí, vamos corrigir isso aqui, vou ter que dar. Esse é o problema, eles não podem, né? É o cara que faz aquela manchetezinha ali, que é a manchete que tem que ser sensacionalista, você sabe melhor do que eu. Se bem que isso é comunicação, a gente sabe. Tem que ser sensacionalista, tem que atrair público. Então tem que colocar essas coisas assim. Pois é, mas isso é uma irresponsabilidade, uma vez que nós estamos com pessoas, certo? É um programa que tem credibilidade, então isso aí tem que ser corrigido. Por quê? Porque muita gente, certo? Isso não tem nada a ver com direita ou esquerda. Isso tem a ver com o que é pior de tudo, que é a doença do medo. E o brasileiro está sob a doença do medo. Eu tenho aí um amigo que ele me pergunta todo dia a mesma coisa. Todo dia, às 6 da manhã, ele não dorme, 6 da manhã que eu, né? Ele está aí na madrugada, ele me manda todo dia. Eu falei, gente, mas você está marcando hora? Todo dia, 6 da manhã chega. Mas e hoje? Porque hoje apareceu isso. 6 da manhã, eu falei, gente, você é muito engraçado, vou levando por isso aí. Mas eu sei que ele não dorme, certo? E ele está com uma síndrome de pânico. Certo? Por quê? Uma pessoa maravilhosa, produtiva e tudo, mas agora o medo de morrer. Certo? Mas uma coisa absurda, não adianta falar. Não há nada que resolva isso. Vem assim, uma pessoa brilhante, atuante, tu está completamente tomado pelo pavor. Imagina, eu estou falando de um. Então, quantos? Aí vem uma manchete, ou vem alguém e diz assim, aí o cara fala assim, nossa, na Alemanha, o país da alta tecnologia e tudo, então agora está separado. Imagina o impacto que causa nessas cabeças que já estão intoxicadas de tanto medo, de tanto obituário da Red Goebbels. Vê isso, fica, nossa, todo mundo vai morrer. Aí a gente pega aquele Covid Visualizer que o Cláudio Lessa, que o teu amigo Cláudio Lessa colocou num jornal. O Cláudio é o máximo. Ele é o máximo. Faz um mês, mais ou menos, não, um pouquinho mais, uns 2 meses, Covid Visualizer. De vez em quando eu vou lá naquele site e vou conferir. Ontem, 6,1, por exemplo, mais ou menos isso, anteontem, dos brasileiros tinham sido infectados. Desses 6,1, 97% já tinham sido curados. Disso a Globo não fala. Ou seja, são 6% dos brasileiros que foram infectados. Ainda tem muito mais gente para ser infectada até essa merda se estabilizar e acabou. Pois é, agora o que acontece é que as pessoas perguntam, mas agora estou vendo muita gente de 30, 35 anos bater com as 10, né? Passar dessa para melhor. Mas assim, mas vai mesmo, porque quanto mais tomar no bracinho, mais aparece a variante. É outro fator. Aparece a variante, porque... Antes da vacina. Antes da vacina, 6% das pessoas contraíram esse vírus. Desses 6%, 97% já estão curados. Sim. Então, só que isso a dona Globo não fala. Não. Basta, vai lá no Covid Visualizer, meu filho, vai lá. É um globo, é bonito o negócio. É vermelho, escuro, cor de vinho. É um globo que fica girando devagar. Então, você clica em cima do país que você quiser, ele te dá todos os dados do país, menos a população.
Aí você vai lá, dá uma googada, encontra a população, divide o número de infectados pelo número da população, você vai chegar ao percentual de infectados. Pois é, o Vilmar, só um minutinho, fazer um parênteses, o Vilmar está dizendo aí que é o editor-chefe que sabota o programa, que tem viés conservador. Eu não sei quem é o editor-chefe, Vilmar. Assim, o Paulo Figueiredo falou esses dias, é verdade, isso aí. Eles estão amarrados. O que eles falam, ninguém se mete. E o próprio Augusto Nunes já falou há coisa de 2 ou 3 semanas, falou assim, aqui nós falamos o que a gente acha que tem que falar. E se falarem alguma outra coisa, todos vão sair. Acontece que esse, até onde eu sei, não sei se é verdade, mas até onde eu sei, é o programa da Jovem Pan com maior audiência. Então, eles têm uma relativa... Eu imagino isso, eu não tô afirmando. Eu imagino que eles têm uma relativa liberdade, mas no gerador de caracteres ali, duvido que tenham liberdade. Provavelmente é o estagiário, o lacradorzinho, que vai fazer aquela porcaria. Entendi. Né? Então, Mas aqueles 3 que compõem o programa, os 4 que compõem o programa, esses caras são ótimos, mais o Constantino que está em outro horário. Esses caras são ótimos, ponto. E eles, porque assim, tanto em pesquisas eleitorais, que você só tem Bolsonaro ou Lula, você só tem 2 lados, não tem terceira via. Nesse caso também, ou tá do lado que presta, ou tá do lado que não presta. E esses caras estão do lado que presta. Então pronto, então não falo mais nada deles e acabou. Não quero saber de encrenca do lado de cá. Minha encrenca é toda voltada para o lado de lá. Todos os meus, sei lá, meus ataques, sei lá, alguma coisa que eu possa, minhas acusações ou alguma coisa assim, eu sempre vou falar do lado de lá. Dos caras do lado de lá não falo e acabou. Nem que eu não concorde com eles. Tá. Quero saber. Exato. Assim, mas nós não podemos nos esquecer de algumas coisas, né? Temos que lembrar aí, por exemplo, a biografia, né? O Augusto Nunes apresentou o Roda Viva, e nós sabemos que a TV Cultura só apresentava o Roda Viva se fosse indicado diretamente. É o programa carro-chefe. E aí, não podemos esquecer da grande amizade dele com o FHC. Será que ficaram inimigos, então? Né? Já não são mais amiguinhos do jeito que eram, não. Pois é. Eu trabalhei com ele na Gazeta Mercantil. E o Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, né, no finalzinho lá da Gazeta Mercantil, quando existia quando ainda existia. E, assim, por exemplo, uma vez teve uma apresentação em Brasília. Era uma transmissão do Roda Viva com os ex-apresentadores. Então, tinha uma Tina Suzuki, tinha um monte de gente ali de ex-apresentadores e o próprio Augusto Nunes. Ele foi o único, eu me lembro de ter assistido esse programa faz uns 10 anos, eu estava na Gazeta Mercantil, né, uns 12 anos. Eu me lembro de ter assistido esse programa. Só tinha um cara que batia no governo, que era o Augusto Nunes. O resto, todos estavam lá para lamber. Todos eles. Imagino. Mas o único que batia, e bateu pesado, foi gravado na biblioteca do Palácio da Alvorada, se eu não estou enganado. Livros atrás, de um Lula falando com um monte de livro atrás, coisa ridícula, né? Pois é. Então, aí perguntaram sobre, alguém perguntou sobre a questão, primeiro, do Partido Verde, as chances do Partido Verde fazer a chanceler, né? Sim. E tem mais uma pergunta do seu amigo Brian Williams. Nota. Então, assim, a do Silvio. O Partido Verde Alemão não é favorito com a Ana Helena Baerbock, porque ela não tinha condições sequer de ter feito qualquer curso superior ou especialização, certo? No popular, ela é uma débil mental. Sabe a chucrute Dilma? É isso. Então, as coisas todas vindo à tona, ela não sabe falar. Ela não sabe falar, certo? O Partido Verde é o partido extremista radical de esquerda, certo? Então, assim, está todo mundo já bombando isso aí, ela não será a chanceler. Pode anotar isso aí. Se for a chanceler, entra no esquema aí do voto auditável, dessa palhaçada toda, porque nós não sabemos o que vai virar. Então, não vai ser, é muito, né? Mas, ou seja, até a grande imprensa está batendo, porque não tem condições, a mulher não consegue falar,
certo? Ela não dá conta de conjugar o verbo sein. Nós elegemos uma mulher que não consegue falar. Pois é. E temos aí uma que também faz a mãozinha, né? Essa chucrute de uma de franjinha Merdel. É igual. Mas ela não é boba, não. Essa daí, desde sempre, o objetivo era destruir a Alemanha. Então, assim, eu não vejo, não, viu? Brian, então. Ela foi agente do famoso Marcos Wolff, né? Sim, ela foi treinada ela foi treinada, não sei se você sabe, ela nasceu em Hamburg, tá? Ela não nasceu na DDR, nasceu em Hamburg, pais de Hamburg, e os pais convictos, quando subiu o muro, eles foram para lá felizes da vida. Não é filha de Hitler, não, mas eu tenho informação que ela não é filha do Hitler. Ela é filha do papai e da mamãe dela, totalmente alucinados, que atravessaram para a DDR. Convictos. E ela foi treinada no grupo especial, certo? De propaganda e arruaça. Eu sempre gosto dessa palavra porque a tradução é arruaça. Tem um nome técnico isso aí. Que eu esqueci. Então, Agitprop. Exato. E assim, então a mulher especializada, e os esquemas dela e as fotos dela, gente, se alguém já viu aquelas fotos, não é possível que alguém, sinceramente, o Conde Drácula é melhor, eu acreditaria mais nele. Você entendeu? Olha, o Drácula, pelo menos, você sabe que ele é do mal. Que é um personagem, né? Você sabe que é um personagem criado. Mas ela em si, puta vida. Mas não dá. Pelo amor de Deus. É a Dilma, né? É a Dilma, assim, ela só com a diferença que ela não é burra que nem a Dilma, né? Nossa, essa mulher ela é perigosíssima. E a turma dela toda, ela minou o CDU, que era o Partido Conservador, fez o Helmut Kohl de trouxa, né, literalmente. Foi indo lá até tirar o cara. Bom, Brian, você morou, não entendi, na Suécia e na Suíça. Na Suíça tem a SF1, né? Então, vamos dizer assim, a reportagem, programas de notícia da TV Suíça, a TV Suíça tem coisas muito interessantes, programas culturais muito bons, certo? E tem algumas coisas aí de linha informativa, sim. Mas no momento atual, eu acho que está difícil. Ainda assim, a Suíça tem alguns jornais que ainda prezam pelo conservadorismo. Eu estou dizendo conservadorismo não no sentido de direita, mas no sentido de verdade, né? No sentido de... Porque o europeu é extremamente conservador. Conservador no sentido, o queijo fabricado aqui na rua tal é feito há 1.500 anos, como na Inglaterra também, né? As coisas, assim, a cerveja tal tem 1.000 anos, tem um cuidado especial com aquilo. Isso é importante, independente da pessoa não é ser esquerda ou direita, né? É uma coisa que não tem nada a ver com partidarismo, tem a ver com as raízes, com a importância que se dá, menos material, menos do ter e mais daquela colocação, a bebida e tal. São coisas que formam o indivíduo, até porque há muitos dialetos, muitas regiões, né? Como o Brasil, então a Bahia tem aqui o acarajé, né? Então, são os detalhes que são importantes para um povo, e eles estão querendo acabar com isso, não é? Eu acho muito difícil, na Europa, realmente passar a comprar tudo, né? A carne fabricada pelo Bill Gates, né? Com o rótulo lá, BG, para todo mundo no mundo, todo mundo igual. Mas aí entra a segunda parte, que é o ciberataque, e o congresso que vem aí. Congresso não, eles vão falar sobre isso, o Schwab e o outro vão falar sobre isso, está programado. E o que seria? Vai faltar combustível, vai faltar alimento, vai cair aí todas as redes, internet, os hackers vão invadir. Como é que vai ficar? Vai ser um caos total, certo? Então, eu acho que a resposta principal é que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado para acreditar. Né? Tem que dar uma de mineiro, gente. Tem mineiro caindo. Mineiro não sempre fica... duvida até da sombra, a minha avó falava. Duvide até da sombra. É isso. Nunca foi tão necessário,
né, ficar cabreiro, nunca foi tão necessário ter dúvidas, nunca foi tão necessário duvidar até de si mesmo, porque eu estou com medo, tenho que duvidar, né? Então, os noticiários da TV na Suécia também são uma porcaria, da TV suíça no geral. Agora, Brian, está tudo uma porcaria. E aí eu te pergunto o seguinte, e a grande BBC, que tem gente que ainda tem a BBC como uma grande coisa. Você sabe melhor do que eu que os protestos ali seguem até naquela avenida em Londres que terminam ali na rádio BBC. Os protestos têm que passar por ali para mostrar o grande fake news, né? Fazem coisas com uma espetacular qualidade, documentários e tudo, é de emocionar. Mas a coisa é complicada ali, muito complicada. Quando se trata da... O noticiário já foi para a lacração. Exatamente, né? É lamentável, né? Lamentável. Então... Mas voltando ao assunto vamos chamar de pandemia, eu chamava de burrice, mas agora chamo de pandemia de medo insano, que é uma insanidade. Medomia. É medomia, que as pessoas estão com medo de qualquer coisa. Esses dias eu tive uma briga outro dia uma padaria que eu frequento aqui perto, mas isso nem interessa, porque eu esqueci a Avenida Focinheira, tinha um patrulheiro lá. Mas uma menina que... Eu não estou querendo ir aí, não. Oi? Eu não estou querendo ir aí, não. Por causa disso. Mas assim, uma mulher que deu um show, eu vi isso aí, eu estava distante, né? Não deu nem para... Mas assim, a menina, coitada, menina no caixa, nova, recebendo, ela pegou dinheiro, pôs na caixa, depois ela pegou a maquininha, com a mesma, sem passar o maldito álcool em gel, pegou a maquininha e entregou para a mulher. Ela pegou o dinheiro da pessoa que tinha pago antes e jogou no caixa. E depois ela pegou a maquininha para dar para esta mulher, essa próxima, para enfiar o cartão dela. A mulher deu um show. Se você pegou, olha, você pegou no dinheiro e pegou na maquininha. Você quer que eu encoste nessa máquina agora? E eu não quero mais esse saquinho também. Esse saquinho você já encostou nele. Crescendo para cima da coitada da menina, que não pode fazer nada, coitada. Ela é empregada, é novinha. É gente inexperiente. Novinha mesmo, de quanto? 20 e poucos anos. Não tem experiência nenhuma. Quer dizer, a desgraçada cresceu em cima da menina, ou seja, isso aí são os efeitos, esse tipo de coisa, né? Efeito do medo insano enfiado. O risco de você morrer, minha filha, é tão baixo, mas é tão baixo, mas é tão baixo, que não justifica de jeito nenhum esse seu pavor. Pois é, agora o medo mata. Em cima dos outros por causa disso. O medo mata. Isso e se sentir. Antigamente, o dedo duro era bem mal visto quando eu era moleque, por exemplo. Hoje, um cara que denuncia um estabelecimento que está aberto, sei lá, depois do horário permitido, porque senão depois o vírus ataca, né? Depois desse horário o vírus pode atacar, né? Essa daí é ótima. Essa daí é ótima. Eu sempre conto essas histórias. Eu sempre conto essa história porque é surreal, né? Então, assim, olha que interessante. Na fronteira aqui acontece o seguinte: a Suíça, graças aos jovens, né? Está com referendo, não sei se você soube dos referendos. Então, puxaram novamente o referendo para derrubar todas as restrições, né? Então, você tem, vamos dizer assim, a 2 metros, né? O pessoal bebendo na Suíça. E aí, você está aqui dentro de casa, você está olhando seu vizinho sentado, mas ele está sentado aqui, ó, né? Como nós dois estamos aí na tela. O cara está lá bebendo com todo mundo junto, tal, mas você que está do lado de cá, não pode, porque você está na Alemanha, né? Mas é casa geminada, peraí. Aí, tem mais um detalhe, deu 10 da noite, você tem que entrar, não pode sentar na porta da casa, tem que entrar. Né? Agora não é mais assim, mas teve um tempo que era assim. Eu, por exemplo, quando era 8 horas da noite, teve um período, 8 da noite você tinha que entrar. Eu saía 8h01, tipo você. 8h01 eu estava ligando o carro. 8h01 eu pegava o carro e ia. E aí a fronteira.
Não pode. Toda vez que você atravessar a fronteira, você tem que, quando voltar, tem que fazer quarentena. Mas eu te pergunto, como que eu vou fazer quarentena se a minha cozinha daqui para lá é Suíça, daqui para cá é Alemanha? Eu vou ser presa a fazer quarentena por quantas vidas? Você pode me explicar? Eu vou para a sala, eu estou na Suíça. Se eu vou para a cozinha, eu estou na Alemanha. Aí o telefone fica pitando. Favor, entrar em contato, papapá, para fazer quarentena. Eu nem abro aquilo. Porque eu vou fazer quarentena onde? Como? Eu estou dentro de casa. Então, eu estou esperando o dia que eles vierem na minha casa e falam, olha aqui, ô criatura, ô pessoa, então agora você vai ficar com o seu telefone. Vai lá pegar um café, volta. Vai lá pegar um copo d'água, volta. Pega um chucrute, volta. Entendeu? Pega o queijinho suíço, volta. Eu quero ver. Aí eu vou ter que explicar assim, na prática, não é? Porque eu já nem... Tem hora que... Aí me atrapalha, que eu não posso atender telefone, porque o telefone tem que ficar no mudo. Né? No mudo, não, no surdo. Aí nem sei qual que é. Porque não tem condições, você está entendendo? É ridículo. Será que as pessoas não pensam? Eu fico perguntando, será que alguém... Aí é uma outra coisa, Júnia, porque cada governante vai tomar atitudes... Isso aconteceu às pencas aqui no Brasil, né? Quando o Supremo tirou o poder do Executivo e distribuiu pelos governadores, começou o que eu chamei de corrida da proteção, corrida da lacração, sei lá. Cada um não pode ser acusado de negligente, então ele inventa uma medida cretina. Aí o vizinho lá inventa mais uma medida mais cretina ainda, e o outro vizinho inventa outra. Então virou a corrida da cretinice. Assim, mas se protegendo. Então, chegou ao cúmulo daquele merda, daquele prefeito de Araraquara, trancar a cidade inteira o tempo todo, não pode sair, não pode fazer nada. Mas agora não tem protesto, né? Se o povo peitasse, fosse protestar. Né? Mas não, ele não pode ser acusado de negligente, ele não pode ser... Ou seja, você não está preocupado com pessoas, você não está preocupado com saúde, você está preocupado com a bosta da sua imagem. Exato. Agora, deixa eu te falar uma coisa, passar aqui informações, né? Então, vamos, porque é uma coisa que eu sempre me pergunto. Eu fico vendo aí alguns, realmente, médicos colocando dados, informações científicas no Brasil. São apedrejados, isso e aquilo, mas eu estou falando de médicos, eles têm os dados, eles têm as informações. O que acontece com os que estão negando isso? Tem muita gente que está cagando no maiô, é essa a expressão. Eu tenho um amigo médico que liga para mim para saber, o cara está cagando no maiô, ele está com tanto medo, ele está com medo até do próprio paciente. Mas o que é isso? Não, é porque eu tô meio assim. Eu falo, gente, mas assim, mas eu ia consultar com você, tô com medo de você. Eu falei, mas não é possível, cara. Aí a pessoa fala comigo, para eu poder checar aqui. Mas eu estou falando de médico bacana. Eu falo, gente do céu, outros não podem falar nada. Então, eu vou te contar uma coisa interessante. Os Doctors for the Truth, né, eles criaram isso, né, no início, lá, quando vazaram os dados, mas essa turma já sabe, inclusive já peitaram, enfim, eles já têm a informação. Então, o Heiko Schoeningen é um dos caras que criou isso. Houve um fórum na Espanha, há poucos, acho que uma semana, alguma coisa assim, houve um fórum na Espanha, que foram especialistas da área do direito, da área da medicina e tal. Tudo bem. Aí, você sabe, Maiorca é um local que muitos alemães vão para lá, tem casa de praia e tudo. Mas, enfim, eles estavam por lá, o Marcus Heinz, que é um grande advogado, um dos grandes advogados, ele é um espetáculo, e o Dr. Heiko Schoeningen. E eles foram lá para quê? Porque mais de 300 jovens espanhóis foram trancafiados num hotel para quarentena. O governo espanhol trancou 300 caras lá dentro, não sei se caras, jovens, dentro do hotel, porque alguns deu positivo, essa coisa toda, tinha que fazer quarentena. Então, eles entraram com uma ação, certo? O Marcus Heinz entrou com uma ação, e o Heiko Schoeningen, o médico, foi explicar. E o ministro da Saúde espanhol foi dar uma coletiva. E estavam os dois, o doutor Heiko Schoeningen e o doutor Marcus Heinz, o advogado e o cientista médico, sem máscara atrás.
Então mandaram prender os dois, porque foi uma coisa hilária. Mas foi fenomenal. Na imagem da TV, o ministro de máscara e os dois caras, ou seja, o cara que tinha dado a palestra, né, o especialista da área, sem máscara, e o advogado lá que entrou com a ação para liberar os jovens também. Então, assim, sabe o que é a notícia, a melhor notícia? O povo espanhol vendo. Porque na Espanha, até a parte da polícia fez um protesto sem máscara. Saíram às ruas porque disseram que não iam prender a população. Por acaso saiu aí na Globo? A Globo informou? Ou a BBC? Não. Você está entendendo? Mas isso é fato. Ocorreu. Maravilha, foi uma coisa linda, deveria ser a primeira página, certo? Então é isso que tem que. Isso é o que dói, ver a realidade e ver o que passam. Ah, só tem gente, pode crer, doido, maloqueiro e negacionista nos protestos. Não, é o contrário. Os cientistas, os prêmios Nobel. Então tem alguma coisa errada. Quem é negacionista? Qual é o problema? Ou a pessoa não tem informação, certo? Ou ela não tem informação dentro da própria área dela, ou então, me desculpe, mas não são. Negacionista é aquele que sequer presta atenção ou abre os olhos. Não adianta você mostrar as imagens. Porque talvez, né, seja a turma que está acostumada a manipular a imagem, mas deveria saber que a imagem não é manipulada, certo? Não é isso? É. Então. Teve um comentário aqui do Vilmar, de novo, ele dizendo que ele é um reles enfermeiro. Primeiro, quem raciocina dessa maneira e quem antevê as coisas não pode ser chamado de reles de jeito nenhum, tá, Vilmar? Exato. De jeito nenhum. Você é assim, eu sou um reles. Não, não é, não. Não é, não. É um cara de mentalidade aberta e de raciocínio lógico. Para mim, nunca vai ser reles um cara que pense assim e que haja assim. Então, eu pedi para a Flávia colocar na tela, não precisa mais, já falei. Agora, Júnior, você tinha um filme para mostrar, isso, não é? Eu quero mostrar, porque assim, eu tenho feito uma coletânea, depois eu vou fazer um documentário sobre isso. Mas hoje eu estava sabendo que nós íamos fazer, estava vindo para casa, né? E aí eu resolvi, na parada ali do trem, tudo, fazer um filme, enquanto, né, desce a cancela para o trem passar, para mostrar para as pessoas, porque eu acho que é muito importante ver. Nós estamos aqui falando, mas a imagem é clara. Ou seja, um dia comum, certo? Já bem mais tarde, porque aqui nós estamos no verão, então o sol está se pondo mais tarde. E eu gostaria que vocês refletissem nas imagens. Porque, eu quero a minha vida normal de volta, este é o novo normal. Não existe novo normal aqui. A vida está normal. Doa ao político que quiser doer, ou doa ao manipulador do mundo que quiser doer. A vida está normal, não tem novo normal. E isso depende de cada um. E 1 mais 1 são 2, e são 3 e 4. Então, assim, vai ser muito difícil para eles, certo? Vão ter que usar a força e criar algo muito maior aqui na Europa. Eu sinto muito pelos brasileiros que aqui estão, porque eu sei de alguns que estão presos dentro de casa, em Berlim, até hoje. Tem mais de 1 ano. Não saem de casa. Deveriam sair, né, para ir se internar, porque realmente, eu estou falando sério, precisa de um... Aqui tem essas coisas, às vezes as pessoas vão individualmente, eu não estou bem, vão para uma clínica psiquiátrica. Isso não é coisa de doido, igual no Brasil. Nossa, não pode falar isso. Não, eu não estou bem, estou deprimido, estou indo para uma clínica. Adolescentes fazem isso, um período, certo? A pessoa não está bem, então ela vai. Claro que ela passa por um médico e tudo, mas ela não está se sentindo bem. É melhor do que entrar aí nos ansiolíticos. Imagina quanta gente não está aí em pânico e recorrente com isso. Vamos jogar as imagens, então?
Então, aí fica claro, alguém viu alguma máscara? Alguém viu alguma cena que não fosse de um dia normal? Então, as pessoas estão, por acaso, preocupadas. Isso aí não seria um dia normal? Porque, assim, isso é claro. A pessoa está na bicicleta, tem alguém com cara de deprê, preocupado com o outro, se o outro está com a bicicleta próxima, o outro que está na rua. Existe algum tipo de sentido de que há um novo normal? Nota que, no mínimo, esse povo tem alguma coisa, algum tipo de lógica, uma maturidade superior à do brasileiro. Porque o brasileiro é isso que a gente vê. Olha, 90% das pessoas que andam na rua. Outro dia fui contando, fui a pé até o centro aqui de Santo André e fui contando isso aí. Mais ou menos 90% com quem eu cruzava, 90 e poucos por cento estava de focinheira na rua. Se estivessem carros, era menor esse número, dava mais ou menos uns 70%. Mas, assim, 70% das pessoas com focinheira dentro dos seus próprios carros, vidro fechado. É um contrassenso. De onde as pessoas tiraram que pode ser saudável se respirar viciado? Isso aí, tem gente falando isso desde o começo dessa pandemia, inclusive de burrice, mas de histeria geral. Né? Olha o Vilmar aqui. 18 fármacos que impedem as pessoas de morrerem. 3 ou 4 desses fármacos impedem a replicação viral. Com isso, não temos a tempestade inflamatória que leva as pessoas provavelmente à morte. Aí, mais uma vez. Quem falou que o senhor é Helles, seu Vilmar? Pô, Helles nada, meu. O cara que traz uma informação dessa não pode ser. Exato. E todo aquele, assim, né? Como não compactuo com as patifarias que ocorrem dentro de um hospital, eu fiz outra graduação para poder sobreviver, mas tenho diploma registrado no COREN e no CRM. Pois é, Vilmar. Parabéns, então, parabéns. Porque eu acho que é preciso ter bom senso, não é? Bom senso, e agora também, por outro lado, fica tão difícil, como é que a pessoa vai buscar informação? Você está entendendo? E aí, muitas das vezes, o que acontece? O carro é para acabar. Exatamente. Aqui, aliás, a lei de trânsito impede que a pessoa suba numa bicicleta com a máscara e dirija com a máscara na cara. Na verdade, não é máscara, porque a lei é anterior a isso, que você cubra a boca e o nariz, porque você pode passar mal. Então, assim, na aula como é que fala? Para aprender a dirigir, até esqueci o nome, como é que chama isso? Enfim, para tirar a carta de autoescola, para tirar a carta de motorista. Então, o que acontece? O sujeito que está ensinando, o instrutor, ele vai sem máscara, e o aluno com máscara. E aí, por tempo, tem que parar, porque para fazer isso, tem um tempo, porque não pode exatamente para cumprir a lei. Você está entendendo? A única vez, eu não tenho esse vídeo aqui, mas esse vídeo eu fiz uma brincadeira, está na minha página, lá na Confraria de Elite. Porque assim, fui gravar sobre como que estava aqui logo no início, no meio do ano passado. E aí, não era bem no início, já estava aí mais uns meses à frente, e aí eu comecei a gravar, falando exatamente sobre a questão da lei de trânsito, falando que as pessoas não estavam usando máscara na rua, etc, etc. Quando eu comecei a gravar, passou um casal de brasileiros. Imaginem, home office, né? Felizes da vida lá, e o sujeito com a máscara na cara e a mulher com a máscara na mão. E ela disse para mim assim, né, fez a mímica, né? A mímica falou, né? Sussurrou, coloca a máscara, né? Para honrar o Brasil. Nossa Senhora! Aí eu já comecei a falar assim, pois é, porque ninguém aqui, e ficou mesmo, ninguém aqui usa máscara, só os idiotas. E adivinha de onde? E falando que a mulher balançando a máscara para eu parar de gravar e pôr a máscara para gravar, né? Para eu virar piada aqui. Eu falei, só os idiotas. Aí eles foram andando assim, eu falei, o idiota que está aqui em home office, né? Porque é isso. Eles não querem que acabe nunca isso. Tá bom demais, ué? Querem que tá excelente. Não quer que acabe nunca, né? Agora tem... na verdade, eles não querem mesmo que acabe nunca, porque
vamos pensar por um outro lado. As pessoas precisam de... Eu não estou falando todos, eu estou falando massa. A massa precisa de... E a gente viu isso no livro organizado pelo Alexandre Costa, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, onde eu falei sobre infantilização proposital. Uhum. Nós, a política... É fato, de criar crianças crescidas. São crianças com 40, 50, 80 anos de idade, são crianças. Se comportam como crianças. De papai, ó, ele me chamou de gordo, ele me chamou de quatro-olho, ele me chamou de feio, então ele passou a mão na minha bunda. Sabe, essa coisinha assim, tem que entregar para alguém. Então as pessoas têm alguma coisa de... É mais fácil você entregar a sua liberdade para alguém que pense por você. Alguém que assim, você se... Porque pensar dá trabalho. Então, é mais fácil alguém que tome as decisões por mim. Assim, eu estou tranquilo, eu não preciso tomar decisão nenhuma. O Estado cuida de mim. Isso é uma das coisas que eu mais acho deploráveis. Eu falei isso, o livro deve estar por aqui. E aí pode ficar jogando videogame, viver numa realidade virtual. Viver numa realidade virtual. Tem um joguinho... Não participar desse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, nem assistir esse tipo de conversa. Não, é um individualismo. Uma coisa absurda, não tem família, são casas pequenas para um indivíduo igual, sinceramente, sabe o que é isso? Vai viver o sujeito numa casinha de cachorro. Sendo que o cachorro, se tem oportunidade, ele está dentro de casa no maior espaço possível. Ele só fica na casinha de cachorro porque ele é acorrentado ou colocado ali. Só tem ela. Exato. Então, assim, é o ser humano que vai morar, né? Como você vê ali, até como é que se diz, em certos hotéis, que tem aí na Ásia, né? O sujeito entra quase que num tubo de ensaio para poder dormir. Então é isso. Você vai ser um... Estava aqui, mas deve estar em outro lugar, não vou conseguir achar. Mas é isso, Júnior. Gente que prefere entregar... Aí só sobe, e quando você vai entregando cada vez mais decisões da sua vida, quanto mais você vai entregando para esse ou para aquele governos ou ONGs ou o que quer que seja, menos sobra de decisões sérias para você. Então, te sobra a marca do sabonete, a viagem que você vai fazer no fim de semana, a cor do carro que você vai comprar, são essas decisões que sobram. Mas pois das que você vai seguir, das pessoas que você vai tomar como exemplos. Mas é isso, certo? É isso. É a festinha, né? Aquela coisa da festinha de... Um aninho faz aquela festa, aluga um local, isso em qualquer classe social, né? Aluga alguma coisa, faz aquela coisa. Imagina isso, um ano. Chega a ser contar aqui, ninguém acredita numa coisa dessa, certo? Então aí você vai fazer a festa de aniversário no jardim de infância, não é festa de aniversário, porque você não leva nada. Aquela criança ou crianças que fazem aniversário naquele dia, né? Vai ter um tema lúdico. Então, vão fazer uma caminhada no bosque, ou tem alguma interpretação, alguma leitura de história, né? Você cria indivíduos, cria o respeito. Por isso que é difícil enfiar, por exemplo, a pauta de gênero, né? Fica mais difícil quando você aprende o respeito, por exemplo, na Alemanha. Estão no poder. Estão no poder. Aqueles ambientalistas xiitas e tal, esses caras estão no poder. É engraçado. Eles não receberam um voto. Agora, interessante. São deputados dos seus países. Exato. O Parlamento Europeu não teve um voto. Por falar em pauta aí, né? Porque ele está falando, não pode comer os animaizinhos. Aí é claro que o senhor Bill Gates, né? Ele vai criar aí uma carne criada em laboratório, uma coisa, um tal. Aí eu vou falar, aí eu quero dizer o seguinte. Número 1, para os hindus, né, os veganos lá hindus, eles dizem o seguinte, se uma pessoa, né, mudamos aí de assunto, mas é a informação, o que eles dizem? Se você
precisa comer alguma coisa que tem o sabor de queijo ou de carne, isso é hipocrisia. Então, você deveria ter a convicção, você não precisa de queijo ou de carne, convictamente. Você está comendo um pedaço de isopor, seja o que for, que tem um sabor, ou seja, não é a carne. Sim, tem uma outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte, você sabia, mas olha, eu não como, eu não quero a morte dos animais, né? Então, eu queria saber o seguinte, você sabia que tem ossos misturados em tudo? Nas vacinas, em várias coisas para pintar uma parede, você precisa do osso de boi ali para manter a liga de uma série de coisas. Para fazer medicamentos, principais medicamentos, botox, sabe, uma série de coisas. As pessoas estão usando, não, mas eu sou vegano. Sério? Mas você tem ideia do que tem de coisa? Se soubesse, então fica velha, mas não come o negócio, mas também não pode colocar. Bom, o Silvio está dizendo aí, né? Pois é, então, assim, aí a resposta já está no seguinte, a sua esposa tem um sobrinho pessoalista, que mora em Berlim, que diz que está todo mundo lá vacinado. Então, o problema está no psolista. E não, o problema está aí, certo? Porque se fosse na população de Berlim, né, aí ele está muito enganado. Ele está muito enganado, porque é o que eu estou dizendo. É a amiga minha lá do... Esses caras também, Juninho, esses caras vivem numa bolha. Sim. Na bolha deles está todo mundo, todo mundo só fala disso. Então, para ele expande isso para o universo. Sim. Então, o universinho dele, a bolinha dele dentro do universo, está todo mundo vacinado. Então eu acredito... Ô, Márcio, você falou um ponto aí. Eu acredito que o maior número de vacinados, então, em Berlim, são os brasileiros. Porque tem uma colônia espetacular da esquerda lá. Os brasileiros, na verdade, né? Eu não ando em gueto aqui. Os meus amigos, se eu tenho amigo brasileiro, é porque é meu amigo, não é porque é brasileiro. Eu não ando em gueto. Então, assim, mas realmente, me desculpe, mas os brasileiros são todos vacinados, né? Bom, então vamos... olha aí. Estamos chegando em 1h27, estamos chegando a 1h30. Vamos ter uma pergunta aqui da Flávia. Júnior, comenta sobre o Predict Programming, como filmes como Black Mirror. Vamos nos encaminhando para o final, assim, com essa resposta, Júnior? Vamos lá? Pois eu acho sempre que a questão aí, por exemplo, de filmes e dessas coisas, né, entra sempre no script. Você concorda, Márcio? Claro. Então, existe sempre um script. Estão aparecendo cineastas, não é só lacração no cinema, não. Não, de forma nenhuma. Não é, mas o que eu quero dizer é que sempre é preciso tomar cuidado com isso. Até que ponto realmente estão tentando passar informação através de um roteiro, certo? E até que ponto isso é realidade e verdade, certo? Então, eu queria, antes de qualquer coisa, que você, que é da área de publicidade, falasse sobre isso um pouquinho, porque eu li coisas suas, então, Flávia, assim, eu vou deixar primeiro o mestre falar, depois eu falo. Eu não sou mestre, mas, assim, alguma coisinha da área de comunicação a gente conhece. Eu inclusive, vale a pena até dizer, nós estamos fazendo, já está em fase de dos finalmente, um livro do meu mestre em mídia, do Wagner Yoshihara. Ele foi meio que guru de um monte de gente da minha geração de mídia. Eu passei pela mídia de agência da UMAP, né? Depois eu fui para veículos de comunicação. Um livro de causos da propaganda. Tem um monte deles por aí, nós estamos tratando esse de uma maneira diferente. E eu coloquei na apresentação do livro que a publicidade antigamente serviu... Antigamente, eu estou falando de 20, 30 anos atrás, publicidade servia para vender produtos e serviços. E o seu primo, o jornalismo, servia para transmitir informação. Hoje, e com isso, ambos mudavam os rumos de sociedades, moldavam
movimentavam a economia e etc., e influenciavam gerações inteiras. Hoje é ao contrário. Né? Ou você imagina que, por exemplo, uma frase, Volkswagen, você conhece, você confia, 51, uma boa ideia, ou não é nenhuma Brastemp, ou, sei lá, outros bordões da publicidade, se não tivesse mídia adequada, não seria um sucesso que foram. Agora, com isso, ambos modificavam as sociedades e movimentavam a economia. Hoje, eles partem do... É a impressão que me causa. Eles partem do princípio contrário. Eles têm que mexer, têm que lacrar, têm que transformar a sociedade, têm que ressignificar mensagens, ressignificar o homem. O homem, eu estou falando a espécie humana, o gênero humano, tem que mudar a sociedade e tal, e depois vai vender informação e depois vai vender produto e serviço. Então, os papéis estão invertidos. Eu coloquei isso na apresentação desse livro, vou conversar com o Wagner amanhã. É uma coisa que me incomoda já faz um bom tempo, e você vê, anúncios são tudo lacração. A imprensa é história, acabou. Não pensa que... Exato. A Júnior Turra, desculpa, Júnior, você é história. O Augusto Nunes, com todo o respeito que eu tenho por bons jornalistas, e que ainda existem, e tenho um respeito mesmo enorme, mas eles são história, porque hoje é tudo lacração. Mais ou menos, Márcio. Mais ou menos, é claro, existem... Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte... Na publicidade também, Júnior. Sim, mas sim, mas é o seguinte, eu te pergunto, por que é que os protestos se avolumaram e atingiram mais gente? Por que é que o povo no Brasil está desse jeito? Por causa da grande mídia ainda. Então não é história, está fazendo história. Não, você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi. Agora... Eu não quero colocar tudo no mesmo saco, ser generalista. Sim. Não quero generalizar. Não, mas é o que eu estou dizendo. O roteiro de ficção da grande mídia no Brasil em uníssono está provocando isso. Tudo. Certo? Agora, o que vai de encontro a isso, por exemplo, é a realidade do povo que está... Aí, no caso do presidente, a realidade está mostrando uma coisa. Agora, com relação ao vírus, não. Deixa eu ver o que ela... eu não... O celular apitar. Aham. Então, vamos responde essa e vamos encerrar, porque daqui a pouco tem mais uma. Pois é, eu moro... Exatamente. Mas eu moro mais para cima um pouco, Thelma. Eu moro mais para cima. Eu moro onde o vento faz a curva. Então, mas eu moro na tríplice fronteira. Tá, então, obrigada, Vilmar. Então, assim, olha, o que eu queria dizer é o seguinte, tem um veículo de comunicação na Alemanha que foi o responsável por levar ao povo, porque é o veículo mais popular. Popular não significa aquele que a gente torce e sai sangue, não. É o Bild. Foi o jornal Bild que vazou as informações sobre o vírus, sobre os especialistas, aquilo que o governo escondeu. E, a partir daí, a coisa tomou proporções enormes. O editor-chefe do Bild foi demitido, inclusive acusado de assédio. Eles arrumaram uma treta para ele. Né? Aí o cara, agora, foi readmitido no jornal, faz um tempo, e começou a vazar coisa em cima de coisa. Certo? Então, o jornal faz a linha, de repente, pau. Aí... tem aquela... Você está entendendo? Então, assim, é o fiel da balança. É o fiel da balança, porque na Inglaterra e na Alemanha a TV é pública, então a pessoa é obrigada a pagar para ver. Mas quando começa a conversa e os noticiários, o povo vai lá e dá um turn off, né? Desliga ou muda de canal, entendeu? Uhum. É isso. Mas aí, quanta informação, com os que assistiram, né, nos comentários, na troca de comentários, nós também estamos recebendo informação, então é aquela troca de ideias e um vai informando ao outro, o que prova, para finalizar aí, que juntos somos mais. E aí, entrando na história da publicidade, invertendo a coisa, sinto muito para a esquerda naquele sentido, mas o povo unido
jamais será vencido. Que nós nos unamos para fazer isso. Acho que é o Namos que fala, né? É assim, agora tem só um último comentário aqui do Escadinha, PC. Eu quero saber cadê o nosso presidente Bolsonaro? Ele pediu nossa autorização, agora age Bolsonaro, todos os bolsonaristas estão sofrendo com a CPI, você faz o quê? Olha, a gente não sabe a quais pressões o Bolsonaro está submetido, ele não tem poderes mágicos, nem poderes imperiais de chegar lá e já decretar que ele quer isso, ele quer aquilo, ele tem que respeitar ritos e protocolos. E tem que passar pela Câmara, e tem que passar pelo Senado, e tem que passar pelo STF. Então, ele está... Eu imagino que ele esteja costurando, mas eu imagino que isso que não fazer alguma coisa, eu também não gosto, mas eu entendo que ele esteja ou planejando alguma outra coisa, ou fazendo o máximo que dá, porque política é a arte do possível, dizia, se eu não estou enganado, foi o Russell Kirk que disse isso, né? Política é a arte do possível, ele não pode chegar lá e, bom, então vamos fazer, muda isso, muda aquilo. Mas eu diria, o Escadinha, que não existe, falamos isso no começo, não existe terceira via, ou é ele, do jeito que está, ou seja, o Bolsonaro, para mim, na minha visão, o Bolsonaro é o tampão, é a vacina que nos permite continuar sendo essa bagaça que nós somos, ou nos transformar numa bagaça muito pior, numa Argentina potencializada, uma Venezuela potencializada. Ou seja, pode até ser ruim com ele. Eu não acho que seja ruim. É o melhor ano dos últimos anos, este. E imagina se ele não tivesse que enfrentar tanto inimigo interno e externo. Mas a Petrobras... Exatamente. Voltou a dar lucro. A Caixa Econômica Federal, que quase quebrou, voltou a dar lucro. Então, é assim, menos, né? Agora, ele não pode se expor de uma maneira... Qualquer coisa que ele fizer, é o presidente mais patrulhado e bombardeado de toda a história da República. Tem um pouquinho de história do Brasil, eu conheço. Nunca teve nenhum presidente tão patrulhado quanto esse. Nunca. De jeito nenhum. E mesmo assim ele está conseguindo alguma coisa. Então, o meu apoio ele ainda tem e vai continuar tendo. Então... Mas é isso aí, repito o que eu disse. O que está segurando é o povo. E realmente eles estão com medo do povo. E é isso. Repito, o povo unido jamais será vencido. Eu vejo isso aqui todos os dias. Por quê? Porque o povo derrubaram a Constituição alemã, não é Constituição, Grundgesetz, a lei fundamental alemã, derrubaram a lei fundamental alemã, num golpe. Ou seja, a justiça, ao contrário do Brasil, a justiça é que está segurando. A justiça permite, mas a polícia vai lá e bate, arrebenta em locais principais, a polícia especial. Por quê? Porque é o executivo. Polícia especial. Né? Eu não vou nem dizer o nome que lembra aquela outra, né? Daquele tempo. Né? Então é isso, porque ela é quem coloca o chefe da polícia, é o cara do executivo, é o governador, certo? É o prefeito. Então ali, quando chega em Berlim, parte para cima, certo? Então é uma polícia especial, especial, entendeu? Então é isso. Então é isso. Mas as pessoas continuam. Elas não param. Por quê? Se você falar com qualquer um deles, às vezes você fica assim, eu acho que é o meu espírito brasileiro, ai, hoje está demais. Aí quando eu já vou chorar, eu vejo o sujeito lá pendurado, entendeu? De cabeça para baixo, tomando borrachada, completamente. E eu falo, gente, esse sujeito é um prêmio Nobel, tem 90 anos. E ele está sendo jogado no chão, entendeu? Então aí eu já mudo a cara de coitadismo e já fico assim, porque eu fico até com vergonha. É a vergonha que me move. Não dá nem para ter medo, porque a vergonha é enorme. Você vê um sujeito que é um prêmio Nobel, você vê um tanto desses caras, então você fala, vem aqui, né? Você, então, assim... Então, exato. Então, é isso que acontece. As pessoas não desistem. É impressionante. Ou essa também está nas minhas imagens, uma senhora de 90 e tantos anos que eu parei na rua e voltei o carro e fui falar com ela. Ela estava limpando a calçada, toda linda, entendeu? Aí eu falei, gente, mas não é possível, sorridente, cantando. Eu falei, eu queria que a senhora me falasse sobre a liberdade, né? Aí ela riu para mim e falou, liberdade é isso. Os meus filhos... Aí ela não é da Alemanha, ela é de um país
aí dos Balcãs, que eu me esqueci agora. Os meus filhos estão lá falando para eu vacinar, porque eu tenho idade, eu estou num país esquisito. Eu não vou vacinar nunca. Meu marido é alemão, não vacinaria, né? O marido já falecido, eu não vacinaria. Eu fiquei aqui por minha conta, nunca. Eu estou aqui cantando e ela cantava e rodopiava. Você assistiu Mary Poppins e pulava aquela senhora gordinha? Então, assim, é uma imagem espetacular, né? Ela falou, eu falei, eu queria que a senhora falasse sobre a liberdade. O que é? A liberdade é isso. Eu não vou tomar nada, nada. Eu só tomo uma cervejinha todo dia, ali eu estou escutando música, eu gosto de dançar, eu falei, estou vendo, que maravilha! Então, e aí ela colocou a cara assim, ó, aqui, entendeu? É isso que eu falo para todos me ouvirem, eu não tenho medo, liberdade, eu sou livre, liberdade, isso não tem preço. Não tem preço, eu dou a minha vida pela liberdade. 90 e poucos anos, uma coisa, assim, aí eu te digo, isso não é inspirador? É muito então, inspirador. Então é isso. E eu, o machista aqui, rendendo graças a uma velhinha, né? Essa velhinha. Adorei isso. Mas então, vamos nos encaminhar finalmente. Nós ainda temos que conversar algumas coisinhas no final, continuamos na sala. Então, eu queria agradecer muito, muito a Júnia, a Flávia, que organizou, que sempre nos ajuda, nos orienta aqui, e se não fosse a Flávia, não tinha nada disso, e principalmente a vocês que estão nos assistindo, tendo a paciência de me ver falar. Então, Júnia, suas palavras, por favor. Olha, eu queria dizer que é uma honra esse bate-papo, né? E eu sempre digo que se acabar tudo, eu e o Márcio vamos estar com a camisa do Palmeiras andando por aí, né? Falando nisso, o Palmeiras acabou de ganhar do Grêmio, já é líder. Então, nós três, eu, você e o Saul, né? E a Flávia também. A Flávia vai com a camisa, né? A Flávia e a sua amada, né? Que é gremista, mas vai ter que colocar a... Não. A minha Internacional. Ela é Inter. E a cara, Internacional, desculpa. Ela é Inter, não fala que ela é Grêmio. Ai. Só que ela é palmeirense honorária. Então. Então ela pode vestir a camisa do Palmeiras tranquila. Então, porque não dá para usar a máscara gritando porco, né? Porco! Não dá. Então, olha, então é muito bom essa troca de ideias. Eu acho que não há nada mais importante do que trocar ideias, do que conseguir ouvir o outro, né? Thelma Moraes. Aí, ó, a Thelma. Porco! Então, do que ouvir o outro, falar, mas ouvir. Porque ouvindo o outro, você consegue raciocinar. Não interessa se você não mudar de ideia, mas que você tenha convicção diante do que você ouviu, a sua certeza. Não, eu quero isso, ponto final. Mas é convicto, com a sua razão, pensando, e não por medo. O medo impede o pensamento. Não é por medo, é por lógica. Por lógica. Olha, eu quero e acabou. Tudo bem. Por isso está ótimo. Mas eu não quero e acabou. E lembrando sempre, o meu direito termina onde começa o seu, e o seu termina onde começa o meu. Eu quero vacinar, é um problema meu. Eu não quero vacinar, é um problema seu. Então é isso. Encerro com isso. Então, gente, muito obrigado, boa noite e até semana que vem.